Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 36 em diante. Diz assim o texto: Disse-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir a ti agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém. Quem foi na sede ontem ouviu o pastor Jeremias pregar sobre o episódio de Pedro, chamado Pedro, e vamos falar de um assunto, ou do mesmo assunto de uma maneira diferente hoje. Você que foi ontem, você vai aprender em outro prisma. Você que não foi, vai aprender pela primeira vez. Eu quero dizer a você, fazer um pedido a você, para você não deixar as decepções te fazerem voltar às velhas práticas. Reflita bem esse pedido. Nunca permita que as decepções te façam voltar às velhas práticas. Amém? Pedro, queridos, foi um homem chamado com propósito. Não há dúvida de que quando Jesus chamou a Pedro, chamou com propósito. Um propósito divino, diga-se, né? Muito enfaticamente. Todos os apóstolos foram chamados pelo Senhor com um propósito. E o propósito para o qual Pedro foi chamado está lá em Mateus capítulo 4 e versículo de número 19, aonde o Senhor disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Pedro larga ali o barco com o seu irmão e imediatamente começa a seguir Jesus. O propósito para o qual Pedro foi chamado foi para ser pescador de homem. O que isso significa? Em outras palavras, significa ser uma fiel testemunha de Jesus, a ponto de um testemunho pessoal e a evangelização ser capaz de resgatar vidas do pecado, das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor. Isto é ser pescador de homens, é ser ganhador de almas para o reino de Deus. E Pedro, ele foi chamado com esse propósito, um propósito muito bonito. Eu quero revelar um segredo para você. Você também foi chamado com este propósito. Todos nós fomos chamados com este propósito de ser testemunha fiel de Jesus, o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Em segundo lugar, queridos, Pedro, ele foi um homem que aceitou totalmente o seu chamado. Ele não ficou hesitando. Ele não ficou como eu, por exemplo, que não queria aceitar o meu chamado, inventando desculpas, tentando me esconder do chamado de Deus para a minha vida. E muitos outros por aí que Deus chamou e ficou tentando negociar, inventando uma desculpa. Você se lembra de Isaías? Aliás, de Jeremias: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Você se lembra de Moisés? Senhor, eu não sou pesado de língua, chame outro para fazer esta tarefa. E tem muitos na atualidade que até agora não
deram ouvidos ao chamado de Deus para a sua vida e estão pagando um alto preço, porque quando uma pessoa tem um chamado de Deus, por Deus, e ele faz vista grossa, se faz de surdo, se faz de desentendido, ele paga preço por isso, porque nós não temos mais escolhas, nós somos o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada, amados, era aquele escravo que quando chegava ao 7º ano, ele era judeu e ele precisava pela lei de Moisés ser libertado e ser mandado embora da casa do seu senhor. E se porventura ele dissesse: não, eu gosto de ti, eu quero ser teu servo o resto da minha vida, não me mandes embora, então o senhor daquele escravo, ele levava aquele homem à porta da cidade onde estavam os magistrados, furava-lhe a orelha com uma sovela, e para o resto da vida daquele escravo ele seria servo daquele senhor. Nós somos este escravo da orelha furada. O Senhor nos trouxe, aleluia, em público e furou a nossa orelha. Nós devemos a nossa fidelidade eternamente ao Senhor, aleluia. Então, queridos, é muito melhor nós atendermos o chamado de Deus para as nossas vidas com alegria, com gratidão, com louvor, porque nós seremos mais felizes, seremos mais abençoados ainda, aleluia, porque Deus, ele cumpre o seu intento. Se ele chamou você e você não se prontificou aí, Deus não será um fracassado por isso. Ele vai levantar outro para fazer a tua tarefa, e depois você vai pagar conta, você vai prestar conta por não ter realizado a tarefa do chamado do Senhor. Pedro, ele não hesitou, quando Jesus disse: vinde após mim, ele largou tudo, só deu para colocar o barco na praia, e deixou ali os trabalhadores do seu pai cuidando do barco, e seguiu após Jesus, e nunca mais se apartou de Jesus durante o seu ministério terreno. Como você está encarando o seu chamado divino? Você tem dado ouvidos ao teu chamado? Aleluia. Nós acabamos de falar da urgência da evangelização, da urgência da igreja sair das 4 paredes e ser uma fiel testemunha de Jesus lá fora para os pecadores. Você está disposto a servir a Deus? Você está disposto a ser uma fiel testemunha de Jesus? Na rua, no culto de campanha, no evangelismo pessoal, da juventude, lá no trabalho, lá na faculdade, lá no táxi, lá no coletivo. Você está disposto a servir a Jesus fielmente? Terceiro aspecto, Pedro, ele foi um homem que se dedicou plenamente ao chamado. Ele não só tinha um chamado, como ele atendeu ao chamado. E ele não só atendeu ao chamado, irmã França, como ele se dedicou plenamente ao chamado. Porque tem muitos que até aceitam o chamado, mas executam o chamado relaxadamente, executa o chamado de forma preguiçosa, de forma negligente, executa o chamado às vezes por força, porque ele é imputado, ele é cobrado que ele execute, mas ele leva como um fardo pesadíssimo e não vê chegar o final do ano para ele entregar tudo para o pastor e dizer: pastor, me dê uma folga no próximo ano, por favor. Tem gente que está servindo, amados, está até obedecendo o chamado, está até fazendo o chamado, mas o galardão dele, vai ser bem pequenininho, ou nem terá, porque a motivação pela qual ele está fazendo o chamado não é um coração voluntário, como de Pedro. Pedro dedicou-se inteiramente ao seu chamado, ele largou tudo para obedecer o chamado de Jesus na sua vida, aleluia. Observe aqui em João capítulo 6 versículo 68, diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aliás, Lucas 18 e 28 e João 6 e 68 diz: respondeu-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Observe aqui
em duas passagens diferentes, Pedro dedicando toda a sua energia ao chamado de Jesus. Até quando o sermão de Jesus foi duro demais, que não ficou ninguém a não ser os discípulos, Jesus olhou assim para ele: e vocês não querem também não? Mas naquele dia Jesus estava assim meio, né? Tem dia que a gente está assim meio pavio curto, né? Parece que Jesus estava em um daqueles dias. O sermão dele não foi muito amistoso. As pessoas ficaram terrivelmente afrontadas, se sentiram ofendidas com o sermão de Jesus e saíram dizendo: quem pode suportar o sermão como este? Jesus vira para os seus discípulos: vão vocês também. E Pedro diz: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então observe que Pedro era uma pessoa, amados, que tinha um comprometimento com o chamado. Quando o pastor pregava duro, ele ficava ali mesmo assim. Tem gente que quando o pastor prega um sermão assim meio pesado, meio nervoso, ele já fica fazendo plano de mudar de igreja. Ele já quer fazer um abaixo-assinado para tirar o pastor, porque o pastor é duro demais, o pastor não tem jeito para pregar. Pedro tinha um comprometimento inteiro com o seu chamado. O quarto aspecto de Pedro, amados, é que apesar de ele ter tido chamado divino, foi o próprio Jesus que chamou, apesar de ele ter aceitado totalmente esse chamado, apesar de ele ter se dedicado plenamente a esse chamado, Pedro também era como nós. Pedro também fracassou, como eu já fracassei, como você já fracassou. O fracasso é algo que nós não estamos imunes a ele. Podemos fracassar em algum momento na nossa caminhada. Pedro era um homem sanguíneo, era um homem decidido, era um homem valente, mas ele também fracassou. Você que já fracassou algumas vezes na vida, se isso te serve de alívio, de consolo, Pedro também fracassou. Pedro, considerado o mais poderoso apóstolo daqueles que andaram com Jesus, ele também fracassou. Se você observar, em Mateus capítulo 36 e versículo 40, lá no Getsemane, quando Jesus estava orando, derramando gotas de sangue através do suor, de tanta angústia, o Jesus homem estava angustiado, às vésperas da sua prisão. Jesus estava angustiado, não porque ele iria sofrer, ele veio para isso, mas é porque ele iria assumir o lugar do pecador. Ele iria levar sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa injustiça. Jesus iria assumir em alguns instantes, e aquilo o fazia sofrer, porque Jesus era santo, Jesus era justo, ele não merecia, ele assumiu o meu lugar. E Jesus deixou os 3 discípulos ali próximo dele, e foi um pouco mais à frente, como ali no meio da rua, a orar. E quando ele voltou, Pedro estava dormindo com seus 2 companheiros. E Jesus os repreende e diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E volta a orar novamente. Quando Jesus chega, ele estava dormindo de novo. Pedro, ele foi ali levado ali para ser um companheiro, para ser um segurança. No entanto, ele fracassou. Mas não ficou só aí, queridos.
acontece todo o episódio da prisão de Jesus. Pedro dá uma de valentão, corta a orelha de Malco, Jesus o repreende. Jesus finalmente é preso, é levado para os julgamentos. E quando Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote, Pedro chegou por ali, desconfiado, e ele entrou a espiar o julgamento. E naquele momento cumpriu-se a profecia de Jesus a Pedro, quando Jesus disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz aqui em Lucas 22:62 que Pedro saiu daquele ambiente e chorou amargamente. Irmãos, o fracasso do som de Pedro não foi tão nefasto quanto o da negação de Jesus. Pedro saiu dali arrasado, queridos. Pedro saiu dali derrotado, frustrado, fracassado, desviado. Ele saiu dali se sentindo indigno de ser chamado discípulo, apóstolo de Jesus. Ele se considerou um desviado. Foi o fim para Pedro. Não tinha mais saída para Pedro. Isso na cabeça dele, no coração dele. Muitas vezes nós fracassamos também, e fracassamos tão feio que ficamos com vergonha de olhar no rosto de Jesus e começamos a pensar: não tem mais jeito, eu não mereço ser perdoado, não tem mais jeito, eu tenho vergonha de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Muitas pessoas abandonaram a Cristo por causa desses fracassos, não tiveram forças para olhar novamente no olho do Mestre, por causa do fracasso. Pedro saiu daquele ambiente nessas condições, queridos. Ele ficou tão decepcionado que quando passa todo aquele vendaval, ele diz para os seus companheiros, lá em João 21:3, eu vou voltar a pescar. Não sei vocês, qual foi o chamado de Jesus para Pedro? Eu te farei pescadores de homens. Pedro se esqueceu de todas as promessas de Jesus para ele, perdeu todo o alento. Você que tem promessa de Deus e fracassou, e está aí pensando que Jesus desistiu de você, porque você é decepcionante demais, porque você é frustrante demais. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus jamais desistirá de você. O chamado de Jesus para você ainda está de pé. O propósito para o qual Ele te chamou ainda está de pé. Aleluia! Pedro estava frustrado, decidido a voltar para as suas velhas práticas, de onde Jesus tinha tirado ele, para fazer dele pescador de homens, fiel testemunha de Jesus. Mas o fracasso de Pedro o deixou profundamente decepcionado consigo mesmo. Era impossível perdoar a si mesmo. Quando ele olhava para o que ele tinha feito, ele olhava para dentro de si e ele sentia raiva de si mesmo, porque ele amava Jesus e ele tinha dado provas, mais do que todos os outros discípulos, que ele verdadeiramente amava Jesus. Mas mesmo amando Jesus, ele fracassou, ele o negou, ele feriu o coração de Jesus. De repente você está nesta circunstância e está com vergonha do Senhor, com vergonha do Mestre.
Mas eu quero te dizer uma coisa: no sexto aspecto, amados, Pedro, ele era um homem amado por quem o chamou. E eu quero dizer para você nesta noite que você é uma pessoa amada do Mestre. Não importa as tuas falhas, não importa os teus fracassos, quantas vezes você já fracassou, Jesus continua te amando. Jesus continua te amando. O homem, quando a gente decepciona, nos coloca de lado, não confia mais em nós, não quer mais fazer negócio conosco, não quer mais contar conosco para os momentos mais íntimos da companhia. Mas Jesus é diferente, queridos. Quanto mais o pecador peca, mais o coração de Jesus se compadece deste pecador. O propósito pelo qual Jesus morreu no Calvário por você ainda está de pé. Foi para perdoar os teus pecados, foi para resgatar a tua alma da perdição eterna, foi para te reconciliar com o teu Deus. E Jesus não desistiu deste propósito da tua vida. Pedro foi embora, entrou no barco com seus colegas, passou a noite pescando. Sabe quantos peixes eles pegaram? Nenhum. Quando a gente foge da presença de Deus e volta para as velhas práticas contra a vontade de Deus, seremos um fracassado lá. Pior do que quando estávamos sem conhecer Jesus. O fracasso daqueles pescadores foi tão grande que eles não pegaram nem para comer, nem para o gasto, queridos. Mas tem uma coisa interessante aqui. Eu disse que Jesus não desiste de nós. Vocês lembram? Sabe o que Jesus fez? Foi em busca dos seus discípulos. Foi em busca de Pedro. Aleluia. Jesus está buscando você que está com vergonha dele por causa dos seus fracassos, está decepcionado consigo mesmo, já não acredita mais nem em você mesmo. Tantas vezes que você tentou se levantar, prometeu ser fiel e não conseguiu, e se afastou. Jesus está vindo ao teu encontro nesta noite, e Ele vai te encontrar. Louvado seja Deus. Amanhecendo o dia, Jesus chega na praia e grita, dá um sinal. Alguns discípulos olham e dizem: tem alguém na praia? O dia estava amanhecendo. E João diz: parece que é o Mestre, é Jesus. E Pedro esfrega os olhos, quem sabe para dar mais uma limpada nos faróis. E quando ele percebe que era Jesus, ele coloca a sua capa, mergulha. Ele nem esperou o barco se aproximar da praia, e ele foi a nado ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus. Para Pedro, Jesus era o que tinha de mais importante nesta vida. Apesar de ele estar frustrado consigo mesmo, de ele estar envergonhado, ele o amava. E mais uma vez Pedro dá a prova de que ele amava Jesus, e ele correu para o encontro de Jesus. Chegando na praia, já tinha peixe ali na brasa, e Jesus os convida para aquele café da manhã. E Jesus chama até de jantar, porque eles não tinham comido nada à noite, mas na verdade era de manhã. E Jesus: vem jantar comigo. E Jesus comeu com eles ali. E naquele momento, queridos, que Pedro estava todo decepcionado consigo, mas que Jesus também deu a prova de que ele amava Pedro, ele leva Pedro a fazer aquela confissão, né? Pedro estava envergonhado, mas ele correu para se redimir. E chegando ali, ele abraçou-se com Jesus.
lançou-se no pescoço de Jesus e chorou, e tiveram íntimos momentos de comunhão, e Jesus de compaixão dele. Foi quando Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Irmãos, aquela pergunta era como um punhal afiado entrando no coração de Pedro, depois de Pedro ter praticado todos aqueles fracassos e estar arrebentado e com raiva de si mesmo, do seu próprio fracasso. Agora Jesus olha no olho dele e faz ele confessar por 3 vezes que amava Jesus. Na terceira vez, Pedro se entristeceu de tanta vergonha, e Jesus disse: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, amados, Pedro foi restaurado do seu fracasso. Naquele momento, Pedro foi restaurado da sua vergonha. Jesus o restaurou, porque ele correu para o pescoço de Jesus, para os braços de Jesus. Ele reconheceu que só Jesus era a esperança para ele, era a salvação para ele. Você tem corrido de Jesus, você sabe que Jesus é Deus, que Jesus morreu por ti no Calvário, mas devido aos teus fracassos, você tem ficado com vergonha de Jesus, e você tem fugido da presença de Deus. Mas o Senhor te encontrou nesta noite aqui, para te dizer que Ele te ama, e Ele quer restaurar a tua vida nesta noite. Ele quer restaurar o teu relacionamento, Ele quer restaurar a tua casa, Ele quer restaurar a tua adoração que está perdida, como Ele restaurou a de Pedro. E o Pedro agora foi outro Pedro, depois desta restauração. Queridos, Deus quer apenas que nós reconheçamos os nossos fracassos, as nossas fraquezas, e confessemos-as diante do Senhor, para que Ele venha nos restaurar e fazer de nós gigantes espirituais da sua presença. Se você vê a história de Pedro daqui para frente, você verá que Pedro foi uma outra pessoa, teve uma outra postura. Pedro buscou o Pentecostes 10 dias com a igreja, ali na presença de Deus, até que veio o Pentecoste. Quando veio o Pentecoste, Pedro pregou o primeiro sermão. 3.000 almas se converteram a Jesus. Começou a se cumprir a promessa de pescadores de homens. Aleluia! Deus quer cumprir as promessas na tua vida, varão. Deus quer cumprir as promessas na tua vida, mulher de Deus. Basta você deixar Ele restaurar, aleluia, a tua vida. As promessas dele se cumprirá se você se lançar nos braços dele, se você confiar nele, se você deixar de viver uma vida de ansiedade, de reclamações, de murmurações. Nós somos tão viciados, amados, em murmurar, em reclamar. Reclama dos irmãos, reclama do pastor, reclama do vizinho, reclama dos parentes, da família, reclama do governo, reclama de tanta coisa, reclama de Deus. Reconheçamos o Senhor em todo o nosso caminho, e Ele endireitará as nossas veredas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro deixou de ser um pescador de peixes para seguir Jesus. Depois de suas decepções, ele voltou ao barco, às redes da pesca. Não volte às velhas práticas, mas permaneça na presença de Cristo, e Ele vai te restaurar. Quantas pessoas da igreja andaram após Jesus, confessaram o Evangelho, viveram experiências com o Espírito Santo, alguns batizados com o Espírito Santo, depois, por causa dos fracassos, das frustrações, voltaram ao mundo. Alguns nunca mais voltou, morreu no pecado. Outros voltaram arrebentados, se arrastando, mas voltaram. Não volte às velhas práticas, meu irmão. Seja grato ao Senhor. Louve ao Senhor em cada detalhe da tua vida, em cada acontecimento, em cada derrota que acontecer no teu caminho. Louve a Deus, porque nós também estamos suscetíveis às derrotas. A nossa vida é uma vida de lutas.
Nem sempre nós ganhamos todas, mas seja fiel e louve a Deus. Faça como Jó. Faça como Jó. Louve ao Senhor no mais profundo da tua prova. Reconheça o Senhor no teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente das suas decepções com outros ou com você mesmo, levante e siga, aleluia. Ainda há muita coisa para você fazer para Deus, para você fazer no reino de Deus. Ele quer restaurar a tua vida hoje. Ele quer restaurar o teu relacionamento hoje. Ele quer dizer-te mais uma vez para você: filho, eu me preocupo contigo. Filho, não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Vamos ficar de pé. E eu quero convidar a primeira pessoa que precisa desse abraço de perdão do Mestre, que está, quem sabe, frustrado consigo mesmo, decepcionado, quem sabe, com outras pessoas, e está assim, às vezes, em parafuso com a sua fé. Jesus quer te dar um abraço de restauração nesta noite. Jesus quer restaurar a tua vida. Já tem alguém aqui na frente de joelhos? Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Alguém que deseja fazer uma reconciliação com Deus? Aleluia, glória a Deus. Está vindo mais gente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem um casal de irmãos aqui, eu quero cumprimentar antes de eles dobrar os joelhos. Como é seu nome? Davi. Que nome lindo. E o da senhora? Dulce. Sejam bem-vindos. Vocês querem fazer um concerto com Deus também? São evangélicos. Estou refazendo esse conselho. Se quiser dobrar os joelhos, fiquem à vontade, como os demais estão. Tem mais alguém aqui, queridos? Aleluia. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar você. Aliança quebrada. Ah, pastor, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a Bíblia. A minha alma está atribulada. Estou perdendo o sono. O Senhor quer restaurar você. O Senhor quer fazer você sentir paz no seu coração. O Senhor quer fazer você sentir amada do Pai, amado do Pai, porque é isso que você é. O inimigo tem tentado colocar na tua mente, no teu coração, que você é um fracassado, que as pessoas não ligam para você, que as pessoas evitam a sua amizade. Mas eu quero dizer para você, nesta oportunidade, Jesus, Ele pulsa o seu coração por ti. Você é o que há de mais importante neste universo para Jesus. Ele quer restaurar esse relacionamento. Ore comigo. Pai Celestial, neste momento eu me coloco na Tua presença, reconhecendo os meus fracassos, Senhor, reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo as minhas fragilidades, Pai. Quantas vezes, tentando acertar, eu acabei errando, entristecendo o Teu Espírito Santo. Quantas vezes eu tenho frustrado a mim mesmo, Senhor. Ó Deus, quebrado os pactos de fidelidade. Ó Deus, que eu tenho feito a Ti os compromissos, eu não tenho conseguido levar a cabo. Mas nesta hora, Senhor, eu lanço todos os meus fardos de ansiedade. Diga isso para Jesus. Na Tua presença, Senhor, eu olho bem nos Teus olhos, Jesus, e te peço, perdoa as minhas fraquezas, porque eu te amo, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Jesus. Senhor, entra, Pai, com provisão, restaura cada aspecto da vida dos Teus filhos que estão sendo colocados diante de Ti nesta noite. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Restaura o relacionamento espiritual deles contigo, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Oramos, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Irmão Davi, Deus abençoe a tua vida. Os obreiros, abraça aí. Aleluia.